Boa noite a todos. Estou aguardando aqui só o Adriano entrar para a gente começar a nossa live. Olá, Andréia, Olá, ótima noite, tudo bem? tudo bom? E Maravilha! você, Adriano? Ótimo, graças a Deus, muito obrigado pela honra do convite. Eu que agradeço nós estarmos aqui falando de um tema que hoje está em alta, né? O mercado imobiliário. Sim, o mercado imobiliário está numa alta tremenda e com chances reais de não apenas permanecer nessa crescente, mas também com muita segurança, essa é a grande verdade, né? Realmente. Todos nós do mercado imobiliário estamos com um sorriso, né, de orelha a orelha. E isso se estende tanto às imobiliárias quanto às construtoras, né, os cartórios, enfim, todos aqueles que estejam envolvidos no mercado imobiliário estão aí de fato muito otimistas. Isso é muito bom, né? Porque diante desse cenário todo que nós estamos vivendo, é bom ter um cenário otimista assim como o seu, né? Com certeza, Andréia, com certeza isso é ótimo. Vale ressaltar que a gente costuma coração da economia como um todo, vez que ele acaba por si só trazendo aí dezenas e às vezes até centenas de outros segmentos alavancando para cima. Essa é a grande verdade. Sim, é verdade. Quando nós falamos, né, nos empreendimentos, levando em consideração construtoras, né, venda, tudo, então alavanca vários outros setores mesmo. E eu queria até comentar, né, porque como o nosso tópico aqui hoje é a gente falar de conciliação, né, e os, as transações imobiliárias, elas têm uns valores altos, investimentos altos, altos valores financeiros envolvidos. Então, eles envolvem múltiplos interesses, né? Onde você tem locatários, locadores, compradores, construtoras, incorporadoras, a vizinhança. E além disso, né, ainda traz o sentimento, né? Porque muitas vezes é o primeiro imóvel que uma pessoa está adquirindo, então tem todo aquele sentimento, né, da primeira casa própria, ou do seu primeiro negócio, ou às vezes você está locando, ou você está comprando um imóvel. Então tem um sentimento muito grande. E tudo Fato. isso pode gerar muitos conflitos, né, entre os envolvidos, as partes envolvidas. E essas negociações, esses conflitos, eles podem ter, né, três formatos, né? Você pode trabalhar como uma negociação direta, onde você vai ter um inquilino conversando direto com o dono do imóvel, com o proprietário, ou o inquilino conversando com a própria imobiliária. Só que às vezes isso pode gerar um pouco de estresse, né? De atritos, ter um desgaste grande aí entre as pessoas e acabar não saindo nenhum tipo de acordo, né? Isso é verdade. E, e a segunda opção seria justamente trabalhar com uma conciliação ou uma mediação. E a terceira opção é, né, ingressar com um processo judicial, né, ou também no particular, que hoje você tem as câmeras de arbitragem também, onde você pode estar trabalhando esses pontos, né? Inclusive tem vários contratos hoje que já são feitos, né? Falando numa das cláusulas como opção de você estar colocando que caso haja conflitos, desentendimentos, tudo vai ser tratado a partir de uma câmera, né, de arbitragem, porque além de ser mais rápido, o árbitro ele também tem o próprio poder, né, de estar definindo e essa decisão ela é considerada judicialmente. Então eu vejo que tem várias pessoas utilizando isso. Perfeitamente. Que bacana, que bacana. Isso é muito bom, André, isso é muito bom. Bom, até dando uma pequena repassada sobre o mercado imobiliário, muito importante ressaltar, né, que em 2015 nós tivemos aí
foi a crise mais recente, que foi avassaladora, onde o mercado imobiliário caiu drasticamente, e com ele muitos outros segmentos. E isso se estendeu por 2015, 16, 17, 17 para 18 começou a retomada, 18 um pouco melhor, e 19 foi um ano muito bom para o mercado imobiliário como um todo, quanto de terceiros, que é a nossa especialidade, quanto também o mercado de lançamentos. Isso por quê? Porque em São Paulo, capital, nós tivemos 900 lançamentos de novos empreendimentos. Lembrando que 2014, que foi o último ano do auge, tivemos um total de 850 lançamentos. E agora, esse ano 2020, nós tínhamos uma expectativa de crescimento, isso real, totalmente real, né, de 30% em relação a 2019. Com essa crise horrorosa, a qual deixou aí todo mundo realmente muito assustado por conta desse vírus, desse Covid-19, durante alguns dias aí todo mundo ficou sem saber o que fazer. Mas aos poucos todo mundo foi tendo um pouco de tranquilidade e entendendo que era algo totalmente possível de se contornar, e o mercado imobiliário conseguiu se manter. O que nós, entre aspas, deixamos de ganhar por enquanto é os 30% que nós calculávamos de crescimento. Enfim, se for um ano teoricamente ruim, nós conseguiríamos atingir o VGV, que é o valor geral de venda, ou seja, a quantidade de imóvel vendido no ano passado. Ou seja, será ainda maravilhoso que, ressalto, ele acaba levando consigo dezenas, centenas de outros segmentos. Isso é muito importante para a economia como um todo. Sim, com certeza, né? André, por favor, E me em fale um função pouco de tudo mais para isso, que eu né? possa entender. Sim, sim. Diga Falo você, sim por sobre a favor. conciliação e sobre a mediação. Vou dizer sim. Por A favor, eu conciliação e a gostaria que você se mediação apresentasse. é. Antes, eu gostaria que você se apresentasse, não para o seu público que já sabe quem é você, mas os nossos clientes que estão aqui hoje nos acompanhando, os nossos corretores de imóveis, os nossos amigos, né, nem todos ainda conhecem você. Então, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né, para que a gente possa aí, enfim, entrar com o pé direito. Tá certo. Bom, eu sou Andréa Aber. Hoje eu atuo como conciliadora e mediadora no Fórum de Guarulhos. Eu também sou coaching, Maravilha. trabalho como terapeuta com as técnicas das barras de Axis e também com a constelação familiar. Então, hoje eu estou nessa linha, mas eu trabalhei 23 anos em empresas, na maior parte sendo gestoras, a maior parte foi na aviação, mas também tive um período trabalhando em metalúrgica. Eu tenho também um livro como coautora, que eu também, né? Esse é meu, Ele esse é está com o meu. meu livro aí. Se alguém tiver interesse, pode me contactar no meu Instagram, no particular, que eu tenho os livros também. E fazendo uma parte aí, parabéns pelo livro, né? Realmente, você como uma das coautoras desse livro, realmente ele é fenomenal. É interessante, para a gente poder comentar sobre, precisaríamos de algumas outras lives. Mas para quem puder realmente adquirir esse livro, leiam não só a parte que foi aí escrita pela Andrea Haber, mas realmente é algo muito diferenciado. Eu diria que é, o antes e o depois. A gente, depois que lê o livro, a gente começa de fato mudar muitas coisas no nosso dia a dia, né? Sem rasgar seda, mas e sim fazendo aí uma constatação totalmente verdadeira. Parabéns pelo seu dom da escrita, viu? Obrigada, obrigada. Imagina, Depois eu vou Andréia. colocar uma postagem também no Instagram, que aí as pessoas podem me seguir Bacana, também e as bacana, pessoas coloque vão ter sim. acesso mais informação também sobre esse livro. Coloque sim, fantástico. Mas, por favor, fale um pouquinho mais sobre conciliação e mediação. Vamos lá. A conciliação e mediação é sobre se saber ouvir, praticar a escutativa,
sobre saber fazer as perguntas certas, levar as pessoas à reflexão. Elas auxiliam as partes a buscarem uma solução para aquele conflito que elas estão vivendo. E esses conflitos podem ocorrer tanto na área familiar. Quando eu falo familiar, é quando a gente está falando de pessoas que têm situações de separação, de divórcio. Aí tem questões como pensão, separação de bens, ou você tem que resolver a guarda dos filhos, ou você visitas, então tudo isso. Além disso, também pode ser utilizada na área trabalhista, também pode ser trabalhada a conciliação. Você também pode trabalhar no mercado imobiliário, né? Com as compras de imóveis, locação de imóveis, até problemas entre novos proprietários, né? E as próprias construtoras, porque às vezes acontece mesmo esses Sim, claro. conflitos. Além disso, a conciliação ela também pode ser utilizada em algumas outras situações. Às vezes as pessoas têm situações, por exemplo, com a Sabesp, com a Enel, ou com operadoras de celular, uma batida de carro, né, no trânsito. Então, são situações que você pode trabalhar com uma conciliação. E a conciliação, ela pode ser feita tanto no judiciário, mas ela, por quê? Porque você pode entrar com um processo e começar com uma conciliação. Se ali sair um acordo, você redige um termo e homologa esse acordo. Ou você pode fazer também no âmbito extrajudicial. Por quê? Porque você pode trabalhar com conciliadores, mediadores no particular, ou você também pode se utilizar de uma câmara de arbitragem. Tá? Então, estamos falando do lado extrajudicial. No judicial, Perfeito. nós estamos falando dos fóruns, né? Das pequenas causas, então, onde são trabalhadas essas questões também. O ponto é que as pessoas têm que entender que elas podem tanto fazer no meio judicial quanto no extrajudicial. E as vantagens de tudo isso, trabalhando com uma conciliação, com uma mediação, qual que é? É que as coisas se resolvem mais rápido, né? O custo é muito menor, o Perfeito. desgaste entre as partes é muito menor e também você consegue preservar as relações. Perfeito. E desculpa, até uma curiosidade, até para que eu possa de fato realmente aprender. Quando a gente fala conciliação, é como de fato diz o próprio nome, ou seja, você vai lá realmente, vai estar o A falando uma coisa, o B falando outra, às vezes uma bobagem por completo, e você, com essa habilidade, com essa calma tremenda, vai tentar colocar de fato para um e para outro, que o melhor caminho ali realmente é acertar e vida que segue. Isso. Eu tenho falado bastante de conciliação e mediação, mas existem algumas distinções entre as duas. Ok, Ambas são técnicas utilizadas realmente para resolver os conflitos. A principal diferença é que a conciliação, ela não mantém, ela é pontual, ela trata situações pontuais onde você não precisa manter um vínculo posterior. O que que é isso? Uma batida de automóvel. Aconteceu a situação, você vai lá e vai resolver. Então, ela aconteceu e ela tem um término. Essas pessoas não precisam mais ter nenhum tipo de relacionamento posterior. Não se mantém um relacionamento futuro. Quando a gente fala de mediação, as técnicas praticamente são as mesmas, mas o ponto interessante é que os vínculos se mantêm. Então, existiu um vínculo no passado, estão no presente, resolvendo aquele conflito, mas as relações vão ter continuidades no futuro. Então, é um pouco mais delicado. E com isso, ela proporciona que essas pessoas elas consigam buscar a melhor solução para ambos, de uma forma menos desconfortável, cedendo, porque não adianta a gente achar que num conflito não exista isso. Uma parte tem que ceder um pouco, a outra parte tem que ceder um pouco, é isso aí. senão você não consegue fazer um acordo. Concordo plenamente. Mas quando você tem essa opção de tratar esse acordo, os dois juntos, essas partes juntas, vai ser muito mais favorável para ambos.
Porque quando segue um processo judicial que vai para um juiz, às vezes o juiz vai tomar uma decisão que pode não agradar nenhuma das duas partes. Então, Perfeito. a conciliação e a mediação tem isso. As próprias partes vão tentar encontrar a melhor forma e a melhor solução para aquele conflito entre elas. A diferença é a conciliação não tem um vínculo posterior e a mediação tem um vínculo posterior. O Bacana. relacionamento é continuado. Bela Principalmente, diferença. né? Principalmente quando a gente está falando de guarda de filhos, pensão, porque esses Perfeito, vínculos sim. continuam. O vínculo entre homem e mulher acaba, Ok. mas o vínculo pai e mãe não acaba. Com certeza, com certeza. André, qualquer pessoa pode ser uma conciliadora ou uma mediadora? Olha, pode, desde que tem uma regra. Você tem que ter um curso superior e estar formado há no mínimo 2 anos. E você tem interesse em fazer? Perfeito. E fazer um curso que tem tanto no judicial quanto tem nas câmeras privadas. E aí você pode sim, você faz o treinamento, você vai ter horas de estágio a serem cumpridas, que são, quando eu fiz, há alguns anos atrás, eram 40, 50 horas que você Bacana. tinha que fazer de estágio em conciliação e mediação. E o interessante é que assim, né, às vezes você ia, são 2, 3 horas de conciliação que tinha nos fóruns e às Perfeito. vezes só são contabilizadas aquelas que vão as duas partes. Então, você acaba levando um tempo maior para cumprir essas horas aí que são necessárias. Faz os relatórios, entrega e pega o seu diploma. E aí sim, você pode atuar nos fóruns, nas pequenas causas, você pode fazer no particular, ou também, se tiver interesse, pode tentar uma câmera privada também. Entendi, bacana. Quando você comenta da faculdade, a faculdade que você diz, qualquer curso que a pessoa tem de faculdade permite, uma vez ela graduada, ela possa fazer esse curso de conciliador e mediador, é isso? Pode. Você tem que ter um curso superior. Ok, ok, Porque às vezes as bacana. pessoas acham que para ser conciliador ou mediador tem que ser necessariamente um advogado. Sim, 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 justamente. A grande maioria pensa dessa forma. Então, realmente, e numa situação dessa, de conciliação e mediação, é obrigatório ter a presença de um advogado? Não. Mas tem pessoas que se sentem mais confortáveis na presença de um advogado. Sim, Então, sim, assim, o que que acontece? As partes podem ir sozinhas, junto com a conciliadora ou com a mediadora. O ponto é que às vezes as pessoas são leigas em vários assuntos e elas preferem ter o conforto e a segurança de ter um advogado ao sim, lado delas. sim. Então, em alguns momentos você vai ter as duas partes desacompanhadas de advogados, em alguns momentos você vai ter as duas partes acompanhadas de advogado, e Uhum. em outros momentos você vai ter uma parte com advogado e a outra sem. Aí, nesses momentos, o papel da própria conciliadora e da mediadora é entender se a outra parte se sente confortável em dar andamento à sessão de conciliação ou de mediação, sendo que ela está sem advogado e a outra parte está acompanhada de um advogado. Caso a pessoa se Entendi. sinta confortável e, não se impo e aceite dar continuidade à sessão, então se continua o processo. Não, isso é bacana, até porque você está ali para ajudar, não apenas um, né? E sim os dois, né? E você vai ser sempre totalmente imparcial, buscando o melhor para ambos, né? Sim, eu vi que subiu aqui, né? Uma pessoa falando sobre cursos direcionados até mesmo para engenheiro, então eu quero só esclarecer Sim, que a pois não. minha formação é engenharia. Engenharia. Então, e hoje eu atuo como conciliadora e mediadora, sim. Então é possível também. É só Bacana. você fazer o curso, ter interesse, conhecer as técnicas, né, de conflitos, de negociação, né, ter a imparcialidade, porque o conciliador e mediador não pode tomar partido de nenhum dos dois lados, ele tem que ser totalmente imparcial, ele está ali para intermediar aquela situação, Perfeito. levantar os interesses de cada uma das partes, entender os desejos e expectativas de cada uma, fazer o diálogo fluir, porque às vezes tem tanta emoção e tanto sentimento ali
que você tem É, que usar de algumas técnicas e abordagens para acalmar o ânimo das pessoas, para começar a fluir um diálogo. é verdade, é verdade. E numa situação dessa, os envolvidos são obrigados a aceitarem um acordo, Andréia? Não. Tanto que isso é uma das premissas, quando você inicia uma mediação, uma conciliação, você explica o que é o processo e orienta, dizendo que nenhuma das duas partes é obrigada a fazer nenhum acordo. Claro que a gente explica que um acordo feito ali numa conciliação e numa mediação são as duas partes tentando encontrar a melhor solução que satisfaça eles. Caso não aconteça esse acordo, Perfeito. paciência, o processo. Se você estiver fazendo esse processo no âmbito judiciário, o processo vai seguir o fluxo normal. Vai para o juiz, pode ser que agende uma nova conciliação, uma nova mediação, ou pode ser que já tenha uma definição, uma decisão do próprio juiz. Às vezes, quando a gente fala da área da família, passa pela promotoria, né? Porque ela cuida, né, da proteção do menor. Então, os olhos da promotora é pelo menor. Agora, quando é no privado, caso não aconteça um acordo, as opções são buscar, dar entrada num processo judiciário, né? Ou você pode tentar uma negociação através de uma câmara de arbitragem. Mas, quando você entra numa câmara de arbitragem, pode ser que a outra parte não aceite, a não ser que já esteja, né, tudo estabelecido em contrato. Como eu mencionei no início. Se você tiver um contrato de locação com um inquilino e você já definir, caso haja qualquer conflito, vai ser definido e vai ser resolvido numa câmara, né, numa câmara de arbitragem, você já pode deixar definida até qual a câmara, porque aí eu acredito que fica mais seguro e confiante, né, porque dá menos margem para ter conflitos aí, de depois falar assim, qual a câmara? Então já define na hora que você fizer o contrato de locação. E caso haja um problema, lá na frente você consegue resolver tudo nessa ótica. E perfeito, André, muito obrigado. E havendo um acordo, como que as partes aí podem, de fato, saberem, terem a certeza que o acordo foi bom, tanto para um quanto para o outro? O primeiro, né, é ter a garantia que todos os termos estão dentro da lei, Perfeito. né? Eu acho que esse é o principal. Quando nós estamos falando do ramo imobiliário, nós estamos falando de montantes maiores, de valores maiores. Então, é importante que as partes avaliem, né, o quanto elas vão ter que pagar ou vão receber, para ver se elas não estão tendo nenhum, né, prejuízo financeiro, ter certeza disso. Então, isso é muito importante. E o principal é que ambas as partes estejam tranquilas e tenham compreendido exatamente todos os termos do contrato. Aí, nesse momento, você emite esse termo. Se você já estiver dentro de um fórum, você já emite o termo, assina e segue o fluxo. Né? Só vai para a homologação do juiz, da juíza. Se você estiver no âmbito particular, você pode emitir esse termo e as partes assinam. E aí vai de cada um. Pode ser, a pessoa pode querer, né, dar entrada nesse termo judicialmente para ter uma garantia maior ou não. Eu aconselho que faça isso sim, que registre em cartório esse acordo, esse termo, Perfeito. né, para não ter nenhuma dificuldade posterior. Deixa tudo certo, legalizado, para que nenhuma das duas partes tenha dor de cabeça depois. Para que de fato ali seja validada, né? Tenha a sua eficácia, vamos dizer assim. Exatamente. André, tanto a gente pode usar no mercado imobiliário, pode ser no contrato de locação, pode ser no contrato de venda e compra. Me explica, ou melhor, explique para todos nós um pouco mais, por favor. Sim, você pode usar, por exemplo, uma situação no mercado imobiliário. Você vai ter reajuste de aluguel. Perfeito. Então, nesse momento, você pode sim fazer uma mediação, uma conciliação. Eu vou usar mais o termo mediação porque esses Ok? laços continuam, tá? Então, você pode sim, você pode trazer para uma sala, trazer para uma sessão o inquilino e o proprietário. Ou, às vezes, não é o proprietário, né? Às vezes é a própria imobiliária, que o proprietário dá todos os direitos para a imobiliária fazer essa negociação.
mas você vai ter o lado do inquilino e o lado do proprietário. Pode ter os advogados, sim ou não, e pode ter a mediadora. Então, um caso de reajuste de aluguel pode sim ser negociado nesse âmbito. Agora, uma compra e venda também pode ser feito como uma mediação. Você pode negociar todos na mesma mesa, no mesmo ambiente, pode chegar à definição de valores, o quanto um está disposto a pagar, ou o quanto o outro está disposto, né, a receber, o parcelamento, financiamento, pode ser tudo negociado, redigido um termo, e ele pode ser registrado, sim, né, na área, judicialmente. Bacana. E curiosidade, há quanto tempo você faz mediação? Eu faço há 4 anos. Que bacana, que bacana. Faço há 4 anos. E essa questão da mediação, até para que todo mundo possa entender, existe já, é uma prática legal dos fóruns há quanto tempo, por exemplo? Ah, já fazem muitos anos. Mas Nossa, a bacana. mediação, a conciliação, ela já existe há muito mais tempo. Eu não sei exatamente Perfeito. tempos, mas já faz muitos. Agora, a mediação, ela é um pouquinho mais recente, né? E sendo utilizada no judiciário. Agora, você também pode usar também para conflitos entre construtora e incorporadoras e proprietários, porque às vezes você tem um proprietário que comprou um imóvel e está tendo atraso na entrega, né? Sim, Ou, sim, ou mesmo entrega o imóvel e tem problemas, né, na construção, então você pode utilizar sim, assim, a construtora, né, incorporadoras e os proprietários. Além disso, pode ter se você tiver rescisões nesses contratos, você também pode fazer isso através de uma mediação. Questões de vizinhança e condomínios, né? Como você trabalha aí bastante com locação, né? Você deve sim. ter bastante imóveis, apartamentos, né? Que devem ter dificuldades, né? Entre condôminos, né? Sim, Que tem acontece. confusão, e aí vizinhos que não se dão e arrumam confusão. Então, tudo isso pode ser negociado também. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, onde realmente 90% da população passou aí a trabalhar em casa, justamente para preservar a saúde e a vida, e muitas vezes em condomínio, nós já recebemos aí várias reclamações de, infelizmente, uma ou outra pessoa não se atentar, que muitas das vezes aquele que está dentro de casa, ele está ali focado, né, totalmente concentrado no seu trabalho, e ele tenta não fazer barulho, ele também não gostaria de ouvir barulhos que fossem ou que sejam aí desnecessários. E aí vem justamente aí algumas reclamações aonde a gente tenta aí como administradores apaziguar da melhor forma possível para todos, né? Essa é a grande verdade. E é como um dos participantes bem colocou, ou seja, o bom senso, né? Ou seja, saber entender, se colocar no lugar do outro, acaba sendo fundamental para a boa vida, né? Para que a gente possa ter uma boa... Sermos parceiros de todo mundo sempre, né? Essa é a grande verdade. Exatamente. Inclusive, uma das técnicas utilizadas, né, na conciliação, na mediação, é justamente a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, né? A troca de papéis. Por quê? Porque às vezes você tem duas pessoas, uma de cada lado, um atrito muito grande, só que uma não se coloca na posição da outra. Então fica muito difícil realmente, né, sair uma negociação, né? Eu acho que É, você vive muito isso, né? porque realmente às vezes é o que acontece, né? A pessoa pode falar que eu sou, no caso ela, a dona da razão e bater o pé, né? E o outro lado falar exatamente a mesma coisa, né? Aí entra justamente uma pessoa qualificada como você para justamente tentar o equilíbrio para todos, né? Eu gostaria, claro, de agradecer a todos que estão aqui presentes nessa live. Para nós isso é uma honra sem igual. E aqui até fazer o comentário da Estela Ferreira, né, ela nos ajudando aqui, dizendo o seguinte: a conciliação começou no final dos anos 90, ou seja, foi em 95 foi sancionada a lei dos juizados especiais. Surge a figura do conciliador. É isso aí. Muito obrigado, Estela, pela Exatamente. Tem um nos comentário aqui dizendo que
uma pessoa, eu não consegui ver o nome, que a pessoa já passou por um processo de conciliação e foi perfeito, porque realmente é muito mais rápido, é menos oneroso, menos desgastante para as partes, né? Sim. E- Eu tô dando risada porque justamente teve uma situação, né, para a gente não poder citar nomes que aconteceu e teve a conciliação. Na conciliação não entraram no acordo, né? Tudo bem. E aí aconteceu o processo. Obviamente, cada um defendendo o seu lado. No final, acabaram fazendo um acordo, né? Ou seja, só que aí teve não só a demora, mas um custo para todos, principalmente aquele custo emocional que muitas vezes não tem preço, né? Então, às vezes, é realmente de bom grado todos os envolvidos pensarem um pouquinho no outro, né? Se colocarem no lugar do Sim. outro. E aí, muito provável, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Mas é claro, havendo realmente necessidade, aí cada um chamar o seu advogado para que possa, de fato, fazer a sua defesa e o que tiver que ser será decidido pelo juiz que estiver à frente do caso, né? Mas Exatamente. O ponto é que às vezes o juiz vai tomar uma decisão que não vai agradar nenhum dos dois, né? Então, às vezes, numa negociação, né, numa conciliação, numa mediação, vai ser muito mais vantajoso para ambos. E, com certeza. e a empatia é fundamental. E o papel do conciliador, né, e do mediador é justamente esse: utilizar essas técnicas, né, harmonizar o ambiente, né, ajudar a baixar o ânimo das pessoas, porque às vezes elas estão com os ânimos alterados, né, estão estressadas, frustradas por várias razões, porque às vezes não conseguem pagar o imóvel, vão perder o que investiram, ou porque às vezes as coisas não saíram como elas esperavam, ou porque elas querem aquele imóvel para começar o negócio próprio. Então, existem vários sentimentos aí envolvidos. Então, você sempre vai validar esses sentimentos das pessoas, tentar harmonizar o ambiente, usar a geração de opções, porque o conciliador ele não pode, em momento algum, decidir ou levar e falar assim, façam isso. Ele não Ok, pode fazer isso. Ele vai perfeito. intermediar esse diálogo e vai tentar gerar opções. Então, conforme o diálogo vai ocorrendo entre as partes, ele vai interferindo quando precisa, porque às vezes os ânimos ficam tão acirrados que você tem que cortar Sim, aquele momento. Porque às vezes vai ter que dar uma pausa, em alguns momentos uma das partes precisa conversar alguns segundos à parte com o advogado para tentar importante. fechar Sim. um acordo, né? Porque é do interesse de todos que estão ali. E você faz essa validação de sentimentos, você faz perguntas, e tem um ponto que as pessoas esquecem, principalmente na área da família, é a necessidade versus possibilidade. Não Perfeito, adianta uma parte querer demais se a outra parte não tem como. perfeito, tá E certo? se uma das partes alega que a outra parte pode sim, ela vai ter que provar isso. Olha só, Porque ali é uma pessoa dizendo a situação dela e a outra dizendo a situação dela. Então você vai perfeito, intermediar isso e tentar chegar numa solução, num acordo que um possa pagar e o outro possa receber. Seja bom para aquele que está recebendo. Mas não adianta também firmar um acordo que a outra parte não pode cumprir. Porque perfeito, senão, dali concordo. 2, 3 meses, as pessoas vão estar chamando uma nova conciliação, uma nova mediação, e vai ter mais desgaste Perfeito. ainda. E um acordo não cumprido, como que se dá posteriormente, André? Assinou, não conseguiu cumprir a primeira etapa, por exemplo, e não está concluindo. E aí, como é que funciona? Justamente por isso que eu comentei lá atrás, quando a gente estava falando, para as pessoas registrarem esses acordos. Mesmo que seja feita Perfeito, no particular, registrem tá esses bom. acordos no judiciário para ter uma garantia. Caso esse acordo não seja cumprido, você pode chamar para uma nova sessão Ok, e tentar renegociar e tentar ajustar o que aconteceu. Agora, caso perfeito. não tenha, né, nenhuma solução, não tenha como fazer isso, aí sim você tem um acordo registrado, homologado, e você pode entrar com um processo judicial. E esse processo, ele correria um pouco mais rápido, vez que já tentamos aí um acordo anteriormente?
Não, porque ele vai dar as entradas normais, e aí provavelmente pode ser que vá para uma conciliação judicial, ou pode ser que, como você já tem um acordo, você pode entrar com esse acordo no seu processo, Ok, já ir direto para a tá. juíza. Então ele pularia esse trâmite. Uma etapa, já vai com execução Exato, direto. já Bacana, iria direto para a execução. Acho que o que é bacana. importante lembrar as pessoas é, é que conflito são inerentes da vida. Sim, Sempre vão estar existindo. São vários tipos de conflito que vão acontecendo, mas que vão mudando, mas sempre tem algo na nossa vida que vai estar em conflito. O sim. ponto, assim, como você vai lidar com esses conflitos? Você vai lidar de uma forma positiva ou negativa, destrutiva. Porque se você tratar ele de uma forma destrutiva, você vai ter só briga, discussões, desentendimentos, estresse, raiva. Agora, se você olhar de uma maneira positiva, você vai começar a preservar as relações, você vai trabalhar aquilo de uma forma mais pacífica, as pessoas vão ter aprendizados com tudo isso. Então, acho que é importante dizer isso, porque a conciliação e mediação é justamente uma técnica, né, para trabalhar a resolução de conflitos entre as pessoas. Então, deixar isso aí, esse lembrete para as pessoas que faz parte da vida, né? É, Às sim, vezes são realmente. maiores, às vezes são menores. É, eu costumo dizer que ainda bem que nós jamais pensamos da mesma forma, né? Então, eu acho que o mundo seria muito chato, né? Seria tudo muito fácil, essa é a grande verdade, né? Mas você pegou num ponto muito interessante, ou seja, se a gente está ali pleiteando algo, né? Vamos deixar os excessos de lado e vamos focar naquilo que realmente nós estamos ali, de fato, almejando e que sempre venha um acordo da melhor forma possível para ambos os lados, né? É realmente interessante Exatamente. que você falou, não adianta pedir o mundo para alguém e esse alguém, infelizmente, não vai conseguir dar, que não vai sair do lugar. E aí todo mundo vai perder com essa situação, né? Ou seja, acima de tudo, o bom senso, né? Exatamente. E no judiciário, realmente, utilizando a conciliação e mediação, os números de processos diminuíram muito. Porque antes tudo ia para Que o beleza. juiz decidir e fazer as audiências. Quando entrou a conciliação e a mediação, esses processos foram reduzidos. Por quê? Porque já são feitas as sessões, já são redigidos os acordos, já são colocados no sistema, porque hoje os sistemas estão todos, né, é, eletrônicos agora, né? Sim, Então você já coloca esse acordo, esse termo, já sobe para o juiz, só vai uma homologação e está resolvido. Então, os processos caminharam muito mais rápido dentro da área, né, do judiciário. E fora do judiciário, também facilita, é mais rápido. Eu acho que no seu negócio, principalmente, né, Adriano? Eu acho que pode ser muito utilizado aí na parte de locação, principalmente, negociação de reajuste salário, de nos reajustes, nossa, me fugiu agora, mas já dos ajuste os reajustes aluguéis. dos aluguéis, isso, eu ia falar salários, Imagina. nos reajustes dos aluguéis, né, num contrato de compra e venda, numa dificuldade que tenha num cumprimento de uma venda, de uma compra, pode ser muito utilizado também. O Isso é ponto, bacana. o ponto é que uma imobiliária e uma incorporadora, uma construtora, geralmente, né, tem uma área jurídica. Perfeito. Então, sempre que vai fazer qualquer conciliação ou mediação, vocês já teriam um advogado. Então, Perfeito. a outra parte pode se sentir intimidada, porque não tem, né, um departamento jurídico, nada disso. Perfeito. Então, para conseguir manter, né, de igual para igual, ela pode ir acompanhada do seu advogado, Uhum, perfeito, bacana, né? concordo plenamente. Acompanhando aqui a Estela Ferreira de Andrade, nos ajudando bastante aqui, ela colocou aqui sobre a mediação e conciliação que foi regulada, resolução 125 do CNJ no ano de 2010, realmente, ou seja, estamos em 2020, 2010, cá para nós, foi ontem, né? Realmente, muito obrigado aí, Estela. A Estela também é conciliadora e mediadora. Ah,
Por isso que está sabendo de Sim, tudo. sim. Ela Está também, explicado. ela está lá comigo, é minha prima, por sinal, Poxa, ô e Estela, que ela honra. está lá em Guarulhos também, lá no Fórum de Guarulhos. Olha que beleza. Uma pergunta, como é que funciona, André, em relação aos advogados? Tudo bem, tem os honorários. Como é que funciona essa remuneração dos conciliadores? Como que Então, funciona? Quem paga? E aí, como é que funciona? Explica pra vamos gente. lá. Hoje, no judiciário, a maioria os conciliadores e mediadores são voluntários. Perfeito. Olha só. O que acontece é que já existe alguns locais, tem estados que já pagam. Então, tem um valor por hora paga no judiciário para os conciliadores e mediadores. Em São Paulo, tem um ou dois lugares que já está pagando, mas na maioria ainda estão como voluntários. Onde eu atuo em Guarulhos, nós somos voluntários. Ainda Olha não é só. pago. Puxa, mas que Agora, beleza, hein? Beleza no sentido de você pegar o seu tempo para justamente resolver conflitos alheios, querer de fato ajudar estranhos, né? sim, mas já foi divulgado, até Aham. inclusive o pagamento para os conciliadores, né, Justo? e mediadores, Sim, sim. né? Mas é o que eu falei, alguns lugares estão pagando, mas é muito pouco. Mas Entendi. agora, no particular, quando você vai atuar como uma conciliadora ou como uma mediadora, sim, você pode estar fazendo um trabalho remunerado. Perfeito. E aí vai ser negociado. Você pode estar cobrando por hora ou Ok. por sessão. Tá Ou certo. por sessão. E nesse momento pode ser negociado entre uma das partes ou duas partes, ou as duas partes, cada Perfeito. racha, o valor do mediador, do conciliador. Pode ser feito Uhum. dessa maneira. Subiu essa pergunta aqui também. Nada mais Então, justo. Parabéns. você pode trabalhar como nesse formato, de estar negociando o seu trabalho num valor fechado, numa sessão de mediação, porque às vezes uma sessão pode demorar uma hora ou 4 horas. Verdade. Então você pode negociar a sessão ou você pode negociar por hora. E quando essa sessão é feita, não é no particular, é no fórum, é uma única vez que acontece. Caso não Não, chegue no acordo, pode ser que haja mais do que uma. olha só. Pode ter uma primeira rodada, Ok, não chegar exatamente num aspecto que seja agradável para os dois lados, que os dois concordem e que fale assim, não, ok, vamos fechar o acordo agora. E pode ser feita uma segunda rodada, sim. Aí vai muito também das duas partes, se as duas partes perfeito. concordarem. Caso uma das partes não concorde, aí vai ter que realmente ingressar com o processo. Não, tá certo, tá certo. Tem aqui a mensagem da corretora Eliana dizendo que ela precisou e conseguiu um mediador estagiário do Mackenzie e foi gratuito, né? E ajudou, certeza que muito, né? É o papel de vocês que acaba sendo realmente um diferencial para todos aqueles que necessitem aí dessa colaboração prévia, né, André? Não é fácil, né? Muitas vezes a pessoa tem aí qualquer desavença aí que pode se tornar um litígio Pode. sem previsão para término, e chega uma pessoa como vocês e vai colocar na cabecinha de cada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí os ânimos chegam numa harmonia e o negócio acontece, o acordo acontece, né? E deve ser para você realmente o motivo de felicidade plena, né? Quando aqueles que estavam ali querendo Exato. se pegar entram no acordo. Bacana, parabéns. Exatamente. Para nós, quando existe um acordo, nós sempre buscamos, né, que saia um acordo. A gente orienta, a gente intermedia os diálogos, corta quando é necessário, porque tem momentos que, né, é o que eu falo, os ânimos ficam muito alterados. Principalmente quando você está falando, quando afeta muito o lado emocional da pessoa. Quando você fala numa área familiar, às vezes tem muitas brigas, tem traições, então é muito difícil você compor um acordo, Sim, porque um lado quer muito, o outro não quer ceder,
e existe ainda todo esse ressentimento, a mágoa pelo término do relacionamento. Então, em alguns momentos, sim, você tem que segurar aqueles diálogos, porque senão não chega em lugar nenhum. Ele desanda só para ofensas. Já Sim, vi várias situações muito imagino. distintas Meu Deus do céu. e, e é complicado. E pensão, nesse caso da área familiar, pensão alimentícia é obrigação e dever, porque a criança tem que comer, a criança tem que se Perfeitamente. vestir, independente se for o pai que paga a pensão ou a mãe, porque existem os dois modelos, né? Perfeito. Não podemos restringir só o pai que paga pensão, não, tem os dois modelos hoje. Então, quando, independente se o pai ou a mãe está trabalhando ou está desempregado, não importa, a pensão é devida. E então é muito complicado você compor um acordo, definir uma pensão, se a pessoa está desempregada. Porque ela Sim. diz, como que eu vou, né, honrar isso se eu estou desempregada? Aí tem que ser o bom senso, né? Porque realmente, se de fato a pessoa estiver desempregada, obviamente o outro lado vai saber se está realmente desempregada, né? E se ela, mesmo assim sabendo, fica batendo no pé porque quer, e às vezes vai acima de tudo. Não, exatamente. Então, por isso que nesses momentos nós fazemos até distinções de uma pensão alimentícia, quando é feito com uma pessoa que está empregada, com vínculo Perfeito. empregatício, e quando ela está sem vínculo empregatício. Ela nunca vai poder pagar o mesmo valor empregada ou desempregada. Então, nós já colocamos, inclusive, isso nos termos. Inclusive também, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, dar o foco aqui também no mercado, né, imobiliário, numa locação, num reajuste de aluguel, às vezes um lado quer um reajuste muito alto e o outro lado não consegue, né, aumentar, manter um ajuste tão alto. Então, às vezes, é melhor fazer uma sessão de mediação, tentar chegar num meio termo, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, e que seja bom para ambos os lados, e que você consiga manter o seu imóvel alugado, e que você consiga continuar recebendo, porque não adianta você exigir um valor tão alto num reajuste, e depois o outro lado também não consegue te pagar. Aí, ali, dali 6 meses, vocês estão de novo na sala, né, numa mediação, numa conciliação, ou iniciando um processo judicial, ou até mesmo um despejo, né, por falta de pagamento. Fica desgastante para os dois. E é interessante você fazendo esse comentário, que a gente acaba dando voltas e chegando ao ponto que a vida em todos os sentidos, né, ou seja, qualquer tipo de conflito, por menor que ele possa parecer, o melhor para os dois lados sempre vai ser aí o bom senso, né? Ou seja, cada um entender o que está pedindo e o que o outro pode de fato oferecer para aquele momento, para que as coisas realmente possam caminhar, né? Porque às vezes aí um desacordo em relação a um valor locatício pode sim causar um prejuízo tanto para o inquilino quanto para o locador. Sim, às vezes por uma questão mínima, não tem um acordo, o inquilino sai, deixa o imóvel, né? E depois o imóvel pode ficar ali, né, vazio por meses, por causa de por causa de uma pessoa que realmente não quis ceder nada. Às vezes é melhor ceder um pouco e continuar com um bom inquilino, que faz os seus pagamentos corretamente, que mantém, né, o seu contrato, do que às vezes ficar meses, né, desalugado. Porque hoje eu até Perfeitamente. quando você sai na rua, você vê hoje vários imóveis, né? Vários imóveis que fecharam, né? Comércios, residências que saíram. E tem muito imóvel para alugar e para venda também. Então, às vezes, é interessante Sim, fazer, realmente tem né, muito essa imóvel para alugar e para vender. mediação e fazer essa mediação e garantir, né, que ambas as partes estejam satisfeitas.
Então, às vezes, as pessoas não podem ser só um lado ou o outro. Elas têm que realmente se colocar no lugar do outro, trabalhar a empatia na vida delas, procurar resolver os conflitos de uma forma mais amena, de uma forma positiva, tentar, né, buscar opções, gerar opções, né, porque às vezes não pode ser tão rígido e querer tudo da forma como você quer, porque não adianta, necessidade versus possibilidade, É isso aí. então é complicado. Então, tem casos de conciliação e mediação que são mais tranquilos, né? E tem casos que são mais difíceis. Com certeza, Andréia. André, nós já estamos nos aproximando para 1 hora de live, né? Obviamente você fica à vontade aí de coordenar e tocar para o encerramento quando você achar melhor. E, obviamente, antes que ela se encerre por si só, eu gostaria de mais uma vez agradecer demais o convite, né? Primeiramente é uma honra muito grande, você sabe disso, o quanto que a gente tem carinho e apreço por você e extensão a toda a sua família, né? E é interessante esse comentar, esse falar um pouco do que você sabe, você compartilhar, porque muitas das vezes pode ser algo totalmente estranho, né? Para quem nunca viu, nunca presenciou e às vezes também nunca ouviu, e agora ele consegue entender um pouquinho mais e até um pouco assim dos seus direitos sobre, né? Sim, Tem um sim. comentário da Eliana E eu aqui que é também interessante. agradeço. Imagina. Diga. Eu falo rapidamente, a Eliana falou um negócio interessante. Muitas das vezes o corretor de imóveis, ele acaba sendo um mediador, né? E realmente muitas das vezes, né, por conta de algumas divergências entre proprietário e inquilino, né, ou que seja comprador e vendedor, para que se chegue num acordo para que o negócio em si seja concluído, né? Então a gente precisa, obviamente, com menos conhecimento técnico que vocês têm, né, pela profissão que muito bem qualificados são, mas a gente vai tentando sempre ajudar um pouquinho. Parabéns, Ana, pelo comentário. Andréia, prossiga, por favor, fique à vontade. Mas é verdade, os corretores de imóveis muitas vezes atuam mesmo tentando conciliar ali as pessoas, os ânimos, né? E tentando chegar ali num acordo bom para também fechar, né? Fazer a venda também, fazer a locação. Então eles têm que ter aí um jogo de cintura assim, né? Sim, com certeza. E às Precisamos vezes sempre. também né, os condôminos, né, com o síndico também tem que intermediar aí situações também. E Opa, você, nossa né, também, né, senhora, meu Adriano? Deus do céu. E você também, né, tem que intermediar aí Vamos tentando bastante, ajudar. né? Tem que Estamos aqui para intermediar tentar aí colaborar sempre. os seus clientes com os locatários, com as suas compras, as vendas aí também tem que Isso, trabalhar estamos bastante aqui esse para lado aí isso. dos conflitos, né? E eu Estamos também aqui quero para isso. agradecer, Adriana, essa oportunidade da gente estar aqui juntos, né, hoje nessa live, falando Imagina. né, de conciliação e do mercado imobiliário. Eu agradeço, né, essa live, eu agradeço também todo mundo que entrou nessa live, que está aí participando com a gente. E o meu Instagram é Andrea Aber. Se as pessoas quiserem mandar mais alguma pergunta, podem mandar para mim no meu privado, podem mandar também para o Adriano, que aí a Por gente favor, também prazer imenso. responde. Né, as dúvidas, perguntas, sugestões, se ficou dúvida, se tem sugestão até de algum outro tema relacionado aí ao mercado imobiliário que a gente possa estar conversando. Com certeza, prazer imenso. Então, eu acho que já está dando o horário, né, da nossa live. Já estamos quase completando 1 hora. É, Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda é o momento, fiquem à vontade. A Isso, a Andréa Abre gente está ainda aqui tem uns para poder, minutos. e realmente agradecemos demais, gente, porque uma vida aí pode parecer bobagem, mas está tão corrido para todo mundo. Essa questão da pandemia, a pessoa está em casa, tem que cuidar de filho, cuidar da casa, tem que trabalhar ao mesmo tempo, e vocês terem aí encontrado um tempinho tão precioso de vocês para fazer de fato a live acontecer, né? Pois sem vocês não teríamos a live. A gente agradece muito, muito a Exatamente. todos vocês aí.
Exatamente. Gratidão a cada um que acompanhou a gente aqui hoje. Fica os meus contatos, sintam-se à vontade para estarem me chamando no particular, caso tenha alguma dúvida. Estamos por aí. Se tiverem sugestões, também podemos fazer uma nova live e estar trazendo outros assuntos e atualizando. Com muito prazer. Obrigada, Adriano, por essa live por Andréa, muito hoje. obrigado tá? A todos vocês aí que nos prestigiaram, muito obrigado de coração mesmo, tá? Tenham uma ótima noite, uma semana realmente abençoada. Como a gente costuma dizer aqui no nosso escritório, a segunda etapa do ano está começando, né? Foi um ano de 3 meses comercialmente só, e agora os outros 6 meses para formarmos aí o total de 9, que será pelo menos equivalente ao ano passado, né? Ou seja, todo mundo do mundo vai fazer muitos negócios em todos os seus segmentos. Acreditem, pensamento positivo sempre, né? Olhando para frente e tudo no final dá muito certo. Exatamente. Vamos aí a trabalhar a nossa flexibilidade, a nossa adaptação, para que a gente possa encontrar outros meios novos e criativos, né, de estar passando por tudo isso e de novos negócios e oportunidades. Com certeza. Então, boa noite, Adriano. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos vocês, pessoal. Muito Boa noite a obrigado, viu? Até todos. mais. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Tchau. Tchau, galera.